Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Prosa de Mestre. Hoje é um Prosa de Mestre especial. Eu estou recebendo aqui o professor Felipe Guerra, é contador, é vice-presidente do CRC no Ceará. Ele tem sido uma influência para muitos contadores que estão começando e vários contadores que também já têm uma carreira aí pelo Brasil afora. O professor Felipe viaja quase todo esse país, dando aulas e palestrando sobre assuntos das mais variadas complexidades, e a especialidade dele é SPED. E hoje a gente veio aqui justamente para falar sobre o SPED fiscal. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui os conteúdos da CIEG. É um prazer estar aqui, podendo participar desse Prosa de Mestre, a gente poder conversar aí sobre assuntos relevantes para a nossa profissão da contabilidade. É isso aí. Professor, essa questão do SPED fiscal já existe há alguns anos, salvo engano, que desde 2010, né? Desde 2009. Desde 2000, no finalzinho de 2009, né? Já começou. E até hoje tem uma série de impasses, uma série de polêmicas, e a gente vê hoje que existe uma grande dificuldade, inclusive da classe contábil, que estuda, que se especializa, sai muitas vezes da faculdade, e abre um escritório, vai fazer o SPED e acaba encontrando uma série de problemas, né? Então, assim, o que você pode falar acerca da profissionalização desse profissional para que ele possa atender bem o SPED? Bom, Henrique, o que eu mais falo em sala de aula é que não há mais espaço para amadores na área fiscal. E, infelizmente, a maioria dos profissionais de ciências contábeis, eles saem da faculdade sem ter tido a oportunidade de estudar profundamente sobre tributos, sobre SPED. E quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a realidade dos negócios, principalmente dos negócios contábeis, eles vão se deparar com uma realidade onde pelo menos 50% da sua operação envolve diretamente o setor fiscal. Entendi. Então esse é um desafio porque ele vai lidar com informações que trazem uma série de riscos para as empresas, o risco fiscal associado à atividade empresarial, risco de penalidades pelo descumprimento de obrigações tributárias, por apurar os impostos incorretamente, por enviar incorretamente os SPEDs, e ainda num cenário onde o fisco tem hoje um universo de possibilidades de cruzamento de informações muito superior ao que ele tinha no passado. Então, o profissional, quando ele se depara com esse cenário, ele tem ali que tomar decisões muito rápidas na carreira profissional dele. Ou ele realmente toma uma postura de qualificação, de estudar, de encarar mesmo esse desafio, que é o SPED, que é a área fiscal, que é a área tributária, principalmente no que tange ao SPED fiscal, certo, porque é a escrituração fiscal mais completa dentro do universo das escriturações fiscais que existem. Ou ele vai empurrando a situação do jeito que dá, fazendo de qualquer maneira, e uma hora ou outra, essa bomba relógio, que é o setor fiscal, vai estourar, sem sombra de dúvida. Eu já vi alguns exemplos, a gente também tem viajado muito o país inteiro e conversado com vários contadores, e eu já vi exemplo inclusive de empresas que fecharam as portas por causa de erros graves, né, nessa parte aí do SPED. Sem dúvida. Eu costumo dizer hoje que o risco da atividade empresarial, o risco fiscal associado a essa atividade, ela é determinante até para o sucesso do negócio. Existem empresas que alcançam um sucesso comercial, mas elas fracassam em matéria fiscal e, consequentemente, essas penalizações que são cada vez maiores, tem histórico aí de empresas recebendo multas de 5 milhões de reais. Eu tenho casos de empresas que foram nossos clientes que foram autuadas em 800 mil reais quando chegaram pra gente. Então você se assusta e diz assim, rapaz, o que é de tão errado que você estava fazendo? E tudo é na casa de centenas de milhares, né, de milhões e tudo. Sem dúvida, porque são erros que o fisco ele não conseguia detectar no passado, são diversos ilícitos tributários que a tecnologia permitiu que a Receita Federal, que os fiscos estaduais conseguissem ter acesso, e eles são impiedosos na hora de cobrar isso do contribuinte. Professor, teve um caso que eu lembrei agora, eu assisti uma entrevista com um CEO de uma grande empresa brasileira, empresa que está faturando aí na casa dos seus 2 bilhões de reais, e ele estava falando o seguinte, ele falando sobre a complexidade fiscal, é uma empresa que importa produtos da China e vende, né, bem conhecida em todo o país.
Não vou citar aqui porque eu não vou dar propaganda de graça. Como a nossa audiência está na casa dos milhões também, né? Então não vou falar quem é. Mas o que acontece? Ele estava falando o seguinte, que pelo fato dele ter se tornado grande, ele consegue ter uma estrutura tributária, ter contadores, ter pessoas preparadas dentro da empresa dele para assessorá-lo para que ele possa pagar menos imposto. E isso ficou na minha cabeça, né? Será que também o médio empresário, tá certo? Ele também tem condições de ter uma assessoria de ponta, uma assessoria de qualidade sem gastar tanto? Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu digo, não é possível que somente grandes empresas consigam sobreviver a esse manicômio tributário que é o nosso país hoje. Não é possível que isso aconteça. E será que o pequeno e o médio empresário ele também consegue ultrapassar essa barreira sem injetar tanto capital nesse processo específico? Bom, a pergunta é excelente, é uma reflexão muito forte, né? A nossa carga tributária, ela é alta, mas o que realmente pesa para o contribuinte é o custo da conformidade tributária. Certo. É o custo que se tem para obedecer à legislação tributária, que no Brasil é 10 vezes maior do que a média mundial. Certo. Segundo uma pesquisa recente publicada pela Price, no Brasil se gasta 1.958 horas por ano somente com o cumprimento de obrigações tributárias. Porém, isso volta para a questão da valorização profissional. Quando você reflete assim, eu consigo diminuir minha carga tributária, mas a um alto custo. Beleza, mas você pagar tributo incorretamente, indevidamente, perder créditos, isso também te dá um alto custo. O que precisa ser colocado aí na balança é, será que o custo de eu contratar um excelente serviço profissional não vai se refletir para mim em economia tributária? Entendi. O suficiente para mim conseguir pagar esse serviço? Essa é a reflexão que a classe empresarial deveria colocar na ponta do lápis. Porque muitas vezes ele está contratando barato, que vai sair muito caro. Ele contrata um profissional que, como a gente acabou de dizer, não tem um bom preparo fiscal, ele não entende do SPED, ele entende pouco de tributo, ele é aquele profissional extremamente generalista que não consegue dar um serviço de qualidade na seara fiscal. Não tem profundidade, né, professor? Colocando em outras palavras. Perfeito, que como eu disse, não tem mais espaço para amadores, e aí daqui a pouco essa empresa vai pagar autos de infração porque está pagando tributo incorretamente, vai ser autuado porque enviou o SPED errado, então aquela conta que era barata ficou muito cara. Então, sem sombra de dúvidas, dá sim para se ter uma economia de tributo que lhe permita contratar uma boa assessoria contábil e tributária e que dessa forma o teu custo final de conformidade fique equilibrado. É porque também o brasileiro aprendeu a não ser preventivo. A gente trabalha muito na correção dos problemas e não procura prevenir. E prevenir sempre é mais barato do que corrigir. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que a cultura do empresariado, eu não vou generalizar, até porque nós somos empresários também, mas a cultura do empresariado brasileiro é muito naquela pegada assim, quando não tiver mais jeito, a gente dá um jeito. Quando a água estiver aqui, a gente vai atrás de se preocupar com isso aí. Enquanto eu puder ir levando, até brinco em sala de aula, diga assim, pessoal, quantas vezes vocês não conversaram com o empresário, alertaram ele dos riscos, das possibilidades de passivos aqui, e eles olham para você e dizem assim, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. O problema é que a ineficiência da administração tributária no passado não pode ser comparado com a eficiência da administração tributária nos tempos de hoje. Então, vai sair caro, ele vai ser penalizado, tudo que ele conseguiu economizar e que ele nem percebe essa economia por anos trabalhando de maneira incorreta, até às vezes sem preocupação, ele acaba tendo que colocar tudo para fora no futuro. A gente está numa expectativa muito grande aí com o novo governo com relação à reforma tributária, né? E assim, eu imagino nós que trabalhamos, eu trabalho na parte de tecnologia e você trabalha propriamente com questões fiscais, assessoria empresarial e tal. Então, me diga o seguinte, qual o impacto que uma reforma dessa poderia ter no meu trabalho e no seu, por exemplo? Bom, primeiramente com relação à reforma tributária. A gente precisa de uma reforma tributária muito profunda, porque os países mais desenvolvidos, eles têm uma forte tendência de tributação sobre a renda. No Brasil, a maior parte da tributação é sobre o consumo. Sobre o consumo. Então, nós precisaríamos começar por com essa questão que é até de mentalidade mesmo, de como a tributação deve existir no Brasil. Só que isso não vai acontecer a curto prazo. O que se imagina de uma reforma tributária
são coisas mais pontuais, como, por exemplo, a reforma das contribuições para PIS e COFINS, muito motivada pela exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e da COFINS, que foi uma decisão do STF lá no ano de 2017. Então, são coisas bem pontuais. A probabilidade de uma unificação do ICMS, uniformização do ICMS, né? Porque nós temos hoje o ICMS como o segundo tributo mais complexo do país, ele só perde mesmo para o imposto de renda em matéria doutrinária, mas ele tem 27 regulamentos. Então é extremamente complicado adequar-se às exigências dele. Então existe aí uma proposta de uniformização dessa cobrança, dessa arrecadação. Então seria nesse sentido hoje o que a gente tem em reforma tributária. A mudança que traria no aspecto tecnológico seria se adequar às novas regras. Assim como também no aspecto de empresarial, do assessoramento empresarial no que tange a parte fiscal e contábil, seria se adequar a essas novas regras, mas também conseguindo levar a mensuração do impacto dessa mudança para a gestão do negócio. Para a gestão do negócio. Entendi. Professor, voltando para o assunto do SPED, que é a sua especialidade, me diga o seguinte, quais os erros mais comuns, você é um contador experiente, professor também, já deve ter pego inclusive empresas que vieram de outros escritórios e já deve ter visto algumas coisas. Quais são os erros mais comuns que você já viu no seu dia a dia que a turma comete aí fazendo os SPEDs aí pelo Brasil afora? Eu costumo dizer que eu lido com erros de SPED todos os dias, porque a gente trabalha uma pegada muito forte de auditoria digital de SPEDs. Então, como a gente trabalha com revisão de SPED, com auditoria de SPED, para empresas clientes, para quem não é cliente, então a gente acaba lidando com a situação, cenários de erros todos os dias. Certo. Os erros mais comuns que eu posso elencar aqui, primeiro deles pode ser operações com contribuintes inativos ou inidôneos, que é quando eu pratico operações comerciais com quem não poderia estar praticando aquelas operações. Você imagina aí um grande atacadista que vende em volumes absurdos para uma pessoa física. A tese não seria essa, ele teria que vender para um varejista, esse varejista vender para o consumidor final. O que justifica que um grande varejista de alimentos, por exemplo, venda R$150 mil para uma pessoa física toda semana? Então, esse é um erro muito comum. Aproveitamento indevido de benefícios fiscais. Quando eu vou escriturar o documento, eu digo que eu tenho um crédito de ICMS que eu não tenho na verdade. Quando eu digo que eu tenho um crédito de PIS e COFINS quando eu não tenho na verdade. Então esse é um erro muito comum, bem frequente. Falhas em parâmetros de software que geram divergências nas obrigações acessórias. É muito comum quando eu vou apresentar principalmente erros relacionados a estoques. Eu chego pro cara e digo, tu tá com um problema aqui no teu fator de conversão, tá com um problema de duplicidade de unidade de medida. Aí a pessoa sempre justifica, não, Felipe, mas no meu sistema eu fiz certo. Ele me mostra que no sistema dele ele fez certo. Eu disse, mas no teu sistema gerou a informação errada para o SPED. Então, a falha num parâmetro ali inicial do software fez com que a informação que chegasse no SPED chegasse incorreta. Entendi. Alíquotas dos produtos. Produto que deveria ser tributado, eu estou dizendo que ele é isento. Produto que deveria ser isento, eu estou dizendo que ele é tributado. Também são erros bem frequentes. Entendi. Então esses são basicamente os mais gritantes. Além de outros também, como duplicidade de cadastro de produtos, que impacta diretamente no estoque fiscal, erros em fatores de conversão, dentre muitos outros. Se a gente for elencar erros... O elencar já vai passar o dia todo aqui conversando, os servidores do YouTube vão ficar lotados e não vão conseguir suportar. Pressão... Bom, gente, essa foi a primeira parte do papo com o professor Felipe Guerra. Tá muito bom, tá tão bom que vai ter uma segunda parte, tá bom? Um abraço e até a próxima. Se você curtiu esse papo com o professor Felipe Guerra, você não pode deixar de se inscrever no curso de formação de analista fiscal. Além desse curso, existem outros cursos como SPED Fiscal e E-Social também. Então acesse esse link que está aqui na descrição e saiba mais.